Amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Obrigado a todos os paroquianos da paróquia Nossa Senhora de Nazaré que nos acompanham nesse momento de oração, nesse momento de entrega da nossa vida a Deus, celebrando a segunda semana da Páscoa. Domingo foi a festa da misericórdia e nós vivenciamos esta misericórdia ao longo desta semana, ao longo desses 50 dias da Páscoa, ao longo, porque a misericórdia de Deus é desde sempre e para sempre. Obrigado a todas as pessoas pela sua manifestação de carinho e atenção para conosco, nos acompanham, muitos desejosos de estar aqui nesta igreja participando normalmente da celebração da Santa Missa, mas é um tempo de ficar em casa, é o tempo do recolhimento necessário para a nossa vida. E hoje nós queremos rezar em comunhão com você. Está aí na sua casa, pelas suas intenções, coloque agora diante de Deus, pela sua família, pelas pessoas que foram atingidas pelo Covid-19, pelos seus familiares. E hoje, de modo especial, nós queremos rezar por uma pessoa que serviu muito a esta paróquia e hoje celebra 4 anos que fez a sua Páscoa eterna. Irmã Luísa Mendes trabalhou muito nesta paróquia como voluntária até próximo do dia de falecer. Também foi diretora do Colégio Medalha Milagrosa e praticamente passou por ela muitas gerações do bairro do Montes e também de Fortaleza, uma grande educadora, filha da caridade, e rezando na intenção dela, na sua memória, queremos pedir por todas as irmãs da Casa de Nazaré, as irmãs da caridade, e de modo especial pela irmã Luzia, que é a superiora da Casa de Nazaré. E também, nesta semana, nós estamos celebrando a novena em honra a São João Batista Tia Marta. A festa é celebrada no próximo domingo, dia 26. Hoje é o 6º dia da novena. São João Batista Tia Marta, protetor dos trabalhadores, é o tema da novena de hoje, que está no YouTube, as pessoas que estão rezando, pedindo a intercessão de São João Batista Tia Marta, hoje de modo especial pelos trabalhadores.
Portanto, por essas intenções e por aquelas intenções que você quer apresentar a Deus, nós vamos fazer este momento de entrega, de oferenda diante de Deus. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós tivemos segunda e terça-feira, momento mariano com a adoração ao Santíssimo. Hoje nós não teremos a adoração ao Santíssimo, nós teremos uma catequese sobre o Evangelho do próximo domingo, sobre o Evangelho dos discípulos de Emaús, para que assim nos ajude a viver bem a nossa fé nesse tempo de isolamento social. Diante de Deus, peçamos logo no início dessa nossa catequese sobre o Evangelho dos discípulos de Emaús, peçamos o perdão de Deus para a nossa vida, a sua misericórdia, nós que somos tão necessitados de um coração purificado, na presença do ressuscitado na nossa vida. Por isso, diante de Deus, arrependidos, cantemos nosso ato penitencial. Põe a mão sobre o seu coração e digamos juntos, unidos na mesma fé: ó Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E agora vamos pedir a Nossa Senhora, com o título do equilíbrio, através desta oração, pedir o equilíbrio para a nossa vida humana, pedir o equilíbrio para a nossa dimensão psicológica tão afetada nesse tempo. Pessoas com medo, pessoas com depressão, pessoas não confiantes na presença do ressuscitado,
Muitas pessoas que sofrem pelo isolamento social. Nós cearenses temos característica de gostarmos de estar em grupos reunidos e de falar. O povo que fala é o povo cearense, fala demais. E gosta também de abraçar, de pegar na mão, se aproximar. A gente não tem medo. E esse é um tempo de provação para nós, porque foi tirado tudo isso de nós. Mas não nos foi tirada a fé, não nos foi tirada a esperança, não nos foi tirado o amor, a caridade. Tudo isso está presente no nosso coração, fruto da ressurreição do Senhor. Por isso a gente precisa do equilíbrio humano, precisa do equilíbrio psicológico e também do equilíbrio espiritual para viver bem o nosso tempo, que é um tempo de desafio, é um tempo de luta, é um tempo de lutar para vencer. Por isso nós queremos pedir a Nossa Senhora, Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora do Equilíbrio, o equilíbrio para a nossa vida, o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio sentimental, para que sejamos pessoas inteiras, servidores e servidoras de Deus. Feche os seus olhos agora e o Padre vai fazer esta oração e peça a Deus o dom do equilíbrio para a sua vida, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens, ó Virgem Maria, pedimos-vos o dom do equilíbrio cristão, hoje tão necessário à Igreja e ao mundo. Livrai-nos de todo mal, salvai-nos do egoísmo, do desânimo, do orgulho, da presunção e da dureza de coração. Dai-nos tenacidade no esforço, calma neste tempo de isolamento social, humildade no êxito feliz. Abri os nossos corações à santidade, fazer que pela pureza de coração, pela simplicidade e amor à verdade, possamos conhecer as nossas limitações e com elas conviver. Alcançai-nos a graça de compreender e viver a palavra de Deus. Concedei-nos que pela oração, amor e fidelidade à Igreja, na pessoa do Santo Padre Papa Francisco, vivamos em comunhão fraterna com todos os membros do povo de Deus, hierarquia e fiéis. Desperta-nos, ó Mãe, profundo sentimento de solidariedade entre os irmãos, para que possamos viver com equilíbrio a nossa fé, na esperança da salvação eterna. Nossa Senhora do Equilíbrio, a vós nos consagramos confiantes na ternura da vossa maternal proteção. Divino Espírito Santo, que destes à Virgem Maria todo o equilíbrio emocional e físico e espiritual, psicológico e humano, dai-nos a graça de abandonar em vós nossos sentimentos e emoções, desejos e aspirações, a amar acima de tudo a Deus e não querer nada que nos prejudique, nem prejudique os nossos irmãos, e nem nos afaste da vontade de Deus. Dai-nos a graça da paciência, nas demoras do discernimento, para procurar as pessoas certas que nos ajudam, da cura de nossas feridas emocionais, provocadas pela falta do amor verdadeiro e de algumas escolhas erradas. Tudo isso nós nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Com esta oração,
nós queremos, diante de Deus, pedir o nosso equilíbrio. Quem está nos acompanhando, quem está pelas redes sociais, tem essa oração na internet. Procure Nossa Senhora do Equilíbrio a oração. E a imagem de Nossa Senhora do Equilíbrio, ela foi muito bem pensada, porque aparece a Virgem Maria com as duas mãos abertas, com os olhos fechados, em sentido de equilíbrio diante de Deus, para viver as demoras deste mundo, necessário para o nosso tempo. Por isso que nós queremos pedir que, assim como Maria, também nós o possamos ser, nestes dias principalmente que nós estamos vivendo, pessoas equilibradas, para a maior glória de Deus, o nosso bem e o bem da humanidade inteira. E agora vamos invocar o Espírito Santo e depois vamos aclamar o Santo Evangelho, pedindo a Deus a graça que essa palavra caia no nosso coração e frutifique com o dom do Espírito Santo. Rezemos juntos. Ó vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos eternamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. E agora aclamemos o Santo Evangelho. Canta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós. Para quem está acompanhando em casa, que tem a liturgia diária Deus Conosco ou outra, o Evangelho do próximo domingo, terceiro domingo da Páscoa. Eu não posso dizer a página porque eu estou com o lecionário, mas é só procurar o Evangelho do próximo domingo, ou quem não tem a liturgia diária, que vai acompanhar pela Bíblia, é Lucas capítulo 24, os versículos do 13 ao 35. De novo vou repetir, Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Então acompanhemos. E quem não tem a Bíblia nem a liturgia diária, escuta, que também é uma forma de participar. Naquele dia, o
primeiro da semana, dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós, porém, esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Devemos ficar sentados e agora vamos escutar o canto Já Não Chores, Jerusalém, porque representa, simboliza, fala desse evangelho que nós escutamos. Depois vamos propor uma pequena reflexão sobre este evangelho.
Então, essa música retrata bem este evangelho. Pode sentar, tranquilo, sabe? E depois a gente vai fazer Fica Conosco, Senhor, do Padre João Carlos, né? Não sei, depois no final a gente canta. Tá certo. Meus queridos, tendo escutado este evangelho, vamos meditar um pouquinho sobre ele. Esse vai ser o evangelho do próximo domingo, o terceiro domingo da Páscoa. Nós temos um caminho pascal que nós estamos fazendo. Celebramos o glorioso dia da ressurreição do Senhor, que foi o domingo de Páscoa. A grande novidade que o crucificado agora está ressuscitado, e agora se começa a anunciar a todos a notícia da ressurreição. Este é o esplendoroso dia, o novo dia da criação. Com a ressurreição do Senhor, eis que faço novas todas as coisas, diz Jesus. Segundo domingo da Páscoa, foi o domingo passado. Esse é o domingo que retrata propriamente a importância do domingo para o cristão. A partir da ressurreição, se coloca como os dias da semana, o dia principal, o primeiro dia, o novo dia da criação, o domingo. E o domingo é o dia da comunidade cristã se reunir para comungar a palavra da Eucaristia, encontrar-se com os irmãos. E claro que a partir do ano 2000, o Papa São João Paulo II criou a festa da misericórdia, e assim ficou chamado o domingo da misericórdia, segundo domingo da Páscoa, sabendo que a misericórdia de Deus a gente não celebra só no domingo da misericórdia. A misericórdia de Deus é para a vida toda, mas num dia especial do ano, dedicado a celebrar a misericórdia de Deus. Foi o segundo domingo da Páscoa, é o segundo domingo da Páscoa, a partir do ano 2000, instituído pelo Papa São João
estudar este Evangelho dos discípulos de Emaús, é o domingo da Eucaristia. Se destaca a Eucaristia porque é a presença viva do ressuscitado em nosso meio, a Eucaristia. Jesus desaparece porque, quando eles o reconheceram, porque agora ressuscitado, a maneira de ficar presente entre nós na Eucaristia. Isso é um dom da ressurreição do Senhor, a Eucaristia. Portanto, o terceiro domingo da Páscoa é chamado de o domingo da Eucaristia. É dando que, para quem segue o catecumenato, propriamente dentro da celebração da Páscoa, esse é o dia próprio de se celebrar a primeira Eucaristia, porque é o domingo eucarístico. Sem dúvida que todo domingo é domingo eucarístico, não vamos ter dúvida disso, porque faço lembrar que nós temos uma Páscoa anual, porque todo ano a gente celebra a Páscoa de maneira solene, preparada pelo tempo da Quaresma, pelo tríduo pascal, e nós temos o dia da Páscoa solene. Essa é a Páscoa anual, todos os anos nós celebramos, com toda solenidade, com toda preparação, com todo amor, com todo zelo, com todo espírito renovado, a Páscoa anual. Depois nós temos uma Páscoa semanal, que se renova a Páscoa de Cristo na nossa vida, que é o domingo, que nós recordamos o segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia. A importância dentro do novo tempo cristão, a partir da ressurreição, o domingo, o dia do Senhor. Essa é a Páscoa semanal, quando a comunidade se reúne na mesma fé para escutar a palavra, comungar a Eucaristia, participar da vida da comunidade. Depois nós temos uma Páscoa chamada Páscoa diária, para aquelas pessoas que têm a oportunidade de participar da Eucaristia todos os dias. Essa é a Páscoa diária, que liga um domingo a outro. A alguns é dada esta graça de participar da Páscoa semanal, Páscoa anual, Páscoa semanal, Páscoa diária. E eu ainda penso que para quem reza a liturgia das horas, porque tem as horas, são 7 horas de oração, não hora de 60 minutos, mas são momentos de oração. Para quem reza ou reza alguns momentos, eu ainda inventei, dando formação aos seminaristas, a Páscoa da hora, porque santifica o dia rezando, ofício de leituras, laudes, hora média das 9 horas da manhã, hora média de 11 horas da manhã, meio-dia, hora média de 3 horas da tarde, vésperas e completas. É a Páscoa da hora que santifica o dia. Se vocês procurarem qualquer livro de liturgia ou de teologia, não vão encontrar essa história da Páscoa de hora. Isso aí foi eu que inventei. Isso é a Páscoa anual, a Páscoa semanal, que é o domingo, a Páscoa diária, para aqueles que têm a graça de participar da Eucaristia diária, e a Páscoa da hora, que é para quem reza a liturgia das horas, santificando todo o dia. É Páscoa do Senhor, porque entramos em contato com o mistério que renova a nossa vida, alimenta a nossa fé, nos impulsiona a estar a caminho. Bom, discípulos de Emaús estavam ou não vivendo a Páscoa quando deixaram Jerusalém
e voltaram para Emaús. Estavam ou não vivendo o espírito da paz? O que acha? Não. Por quê? Porque diz que naquele dia eles iam mais ou menos 11 quilômetros distante de Jerusalém, conversando sobre o que tinha acontecido, e estavam com o rosto triste, acabrunhado, fechado, não sabiam mais ter esperança. Muitas vezes pode acontecer conosco que nós entramos nesse espírito dos discípulos de Emaús, quando deixam Jerusalém e voltam para Emaús, e cair naquela tristeza profunda de não entender mais nada, de não querer mais nada, de não ter mais reação de nada, e ali se acaba. Essa não é a vocação do cristão, porque até o Cristo ressuscitado, que se colocou no meio deles, eles não reconheceram Jesus. Estavam tão presos à sua limitação de fechamento, de tristeza, de angústia, que foram incapazes de reconhecer Jesus. Meus queridos, a gente não pode cair nesse perigo. Por favor, se fechar em nós mesmos, nas nossas coisinhas, e esquecer a grandiosidade que é a presença do ressuscitado em nosso meio. Jesus se colocou no meio deles e eles não o reconheceram. E ainda mais, chamaram Jesus de peregrino, que não sabe nada do que aconteceu nos últimos dias. E Jesus, querendo interagir com ele, diz: o que foi? E eles começam a contar toda a história de Jesus. Quando nós nos prendemos às nossas coisas, a gente passa a não compreender mais as coisas de Deus. Tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu. Eles imaginavam que sabiam, e narraram a história bem direitinho, todos os fatos, e até mencionaram a ressurreição. Mas foram incapazes de reconhecer Jesus, porque estavam fechados nas suas coisas. É normal que aconteça o sofrimento na nossa vida? Nós somos seres humanos, todos nós podemos passar pelo sofrimento. Observe São João Paulo II, um homem tão santo que foi, e veja o final da vida dele, o quanto teve que sofrer. Podia não ter sofrido, pois se fez tanto bem, foi um homem dedicado a Deus, mas sofreu com fé e esperança e foi até o fim. Acontece com muitos, porque sofrem unidos ao Cristo crucificado, ressuscitado. E aqui aparece para nós esta imagem. Os discípulos de Emaús estavam sofrendo, tristes, fechados, e foram incapazes de reconhecer Jesus. E aí chama a nossa atenção ao primeiro ponto, depois que Jesus se coloca no meio deles, que faz parte da nossa vocação cristã. Qual é? Jesus começa a explicar-lhes a palavra, começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicando o Antigo Testamento, e pergunta para eles: será que isso não deveria acontecer com o Messias, com Jesus, para que ele pudesse entrar em sua glória? E às vezes acontece conosco. A palavra de Deus, muitas vezes proclamada, anunciada,
nós não somos capazes de entender. Nós não somos capazes de mergulhar no mistério. E às vezes lemos, meditamos e até rezamos com a palavra, mas não entramos no Espírito na palavra. E aqui Jesus faz a explicar a palavra e eles começam a compreender, porque antes não tinham compreendido. E Jesus se torna um catequista que vai explicar, e quando é necessário para os nossos dias, alguém que nos explique a palavra, mas nos explique de maneira clara, objetiva, que nos faça entender, que fale uma linguagem que nós sejamos capazes de entrar nesse espírito da palavra. Hoje são muitos os meios que nós temos que colocam a homilia do dia, a gravação da palavra do dia, a explicação, a imagem, e tanto assim, todos os dias. Mas mesmo assim, às vezes essa palavra nós não somos capazes de compreender. Por quê? Porque às vezes estamos fechados em nós mesmos, na nossa fé, e aqui Jesus se torna um catequista. Então, o primeiro pilar que sustenta a vida cristã é a palavra. A palavra de Deus deve nos acompanhar todo momento da nossa vida, da hora que a gente nasce até a hora que nós morremos. E aqui eu digo a vocês, nós católicos muitas vezes estamos em déficit com a palavra de Deus, a começar muitas vezes pelos pais. Também eu, porque deveríamos mais e às vezes estamos de menos. Como sois sem inteligência e lentos para compreender? São Gregório Magno dizia: a palavra de Deus cresce com aquele que a lê. Sejamos nós, adultos na fé, porque lemos, meditamos, compreendemos e vivemos a palavra. A gente encontra, padre, eu leio a Bíblia, não entendo nada. E às vezes precisa de alguém que seja um catequista, que explique, que diga. Qual é o primeiro pilar que sustenta a vida cristã? A palavra de Deus, Evangelho dos discípulos de Emaús. Aqui as coisas começam a clarear. Segundo momento deste Evangelho, eles chegam à casa é a imagem da igreja. Nunca se falou tanto da casa como no início do cristianismo e também do nosso tempo, principalmente nesse tempo que agora a nossa casa é um santuário, é uma igreja. Quantas vezes eu falei na homilia, aqui mesmo, dizendo que tudo começa na nossa pequena igreja. Aonde é a nossa pequena igreja? Na nossa casa. E muitas pessoas não compreendiam isso. Hoje, talvez, como herança desse isolamento social pelo Covid-19, nós passamos a compreender: a minha casa é uma igreja. E aí eles convidam Jesus, que é um forasteiro, a ficar com eles na casa. Jesus fez que ia mais adiante e eles convidaram: fica conosco, Senhor. Olha como é importante esse pedido. Jesus, fica conosco, entra aqui na nossa casa, vamos compartilhar um momentinho. A nossa casa é lugar de Jesus Cristo habitar. E agora acontece o dom que eles não esperavam que acontecesse. Jesus parte o pão e distribui a eles. Primeiro dá graça, depois parte e distribui. E eles reconheceram, porque muitas vezes, ou algumas vezes, tinham visto Jesus fazer isso. E aqui está a Eucaristia. Jesus que se dá a nós como alimento na Eucaristia.
fruto da ressurreição. Se o primeiro pilar da vida cristã é a palavra de Deus, o segundo pilar é a Eucaristia, que sustenta a nossa vida, que alimenta a nossa vida, que nos dá a força. E é bom ressaltar que muitas vezes, nas nossas celebrações litúrgicas, os nossos cristãos desvalorizam a palavra, porque quando se proclama a palavra, muitas vezes a Assembleia está distraída, não presta atenção nas leituras. Quando eu celebro as crianças da catequese, eu digo assim: vamos prestar atenção nas leituras, que é meio caminho andado para a homilia. Porque depois, se não escutou direito o que se proclamou nas leituras, como é que se faz a entender a homilia, se a homilia vai ser feita a partir das leituras? Do contrário, quando se vai comungar, se comunga com aquela piedade toda, como se o Cristo da Eucaristia fosse mais importante do que o Cristo da palavra. E uma vez até se pudesse perguntar às crianças da Eucaristia: qual é mais importante? É o Cristo palavra ou o Cristo Eucaristia? É o Cristo Eucaristia. Não são dois, é um só. Cristo palavra e Cristo Eucaristia é o mesmo. Que aqui faz é compreender e entender que a vocação cristã é sustentada pelo pilar da palavra, da Eucaristia. E termina quando eles voltam a Jerusalém, e aí encontra a comunidade reunida, e ali encontra o seu lugar, com a presença do ressuscitado. E aqui tem o terceiro pilar da vida cristã. Qual é? A vida em comunidade. Esses dias a Dulce falou para mim que agora eu vou participar do meu grupo de oração, a minha pequena comunidade. Eu não sei, é pelo celular, eu não podia se encontrar, eu não sei como é que faz a se encontrar, mais fácil. E aí reza, colocam as intenções e tudo. Vivência da Eucaristia, vivência da palavra da Eucaristia na comunidade. Esses três pilares sustentam a vida cristã, aqui o Evangelho do discípulo de Emaús. Tu és cristão, eu sou cristão. O que te sustenta na vida cristã? A palavra de Deus, a Eucaristia e a comunidade. Essa é a vocação cristã, passa por esses três pilares. E assim nós somos gratos ao ressuscitado, que nos deu esses dons especiais, que hoje nós temos como preciosos para a nossa vida. E eu gostaria de chamar um pouco a atenção que nesses dias de Covid-19, de isolamento social, o Supremo Tribunal quer aprovar a questão do aborto para as crianças com hidrocefalia. E isso está passando quase desapercebido. E aqui a gente faz um apelo aos cristãos, que nós sejamos cristãos mesmo de verdade nesse tempo, e aproveitar os nossos grupos, que às vezes nesses grupos de WhatsApp se publica tanta coisa que a gente nem sabe de onde veio, e se publica lá como se tudo que a gente recebesse tivesse que publicar, sem ao menos nem refletir um pouco se é que vai ajudar, vai atrapalhar, que às vezes são notícias falsas, às vezes coisas inventadas só para tirar o nosso sossego. Mas além de rezar para que isso não aconteça, também de se manifestar nas redes sociais, ou de uma maneira ou de outra, para que a voz dos cristãos apareça, também nesta hora necessária, em nome da vida. Porque justamente a campanha da fraternidade desse ano
fez e faz-nos refletir sobre a vida. Bom samaritano, viu, sentiu compaixão e cuidou. E essa é a nossa vocação cristã. Por isso que nós estejamos atentos a essa questão do Supremo Tribunal Federal, que quer aprovar o aborto para essas crianças com hidrocefalia, e que nós cristãos nos manifestemos para que isso não possa acontecer. E agora nós estamos quase finalizando esse nosso momento de hoje. Eu espero que com essa pequena reflexão sobre o Evangelho de Lucas 24, os discípulos de Emaús, possa abrir a nossa mente e compreender que a vida cristã passa pela Palavra de Deus, que ilumina a nossa vida, pela Eucaristia que nos alimenta e pela vida em comunidade. Que isso fique para a nossa vida como fruto da ressurreição do Senhor. E agora nós vamos cantar Fica Conosco, Senhor, porque nós somos teus discípulos também, rememorando o Evangelho dos discípulos de Emaús.
bênção de Deus para a nossa vida. Quero lembrar a vocês que estão em casa, fiquem em casa, principalmente aquelas pessoas que têm idosos na sua casa, são um pouco de risco, também os jovens. Todo esse momento que nós estamos vivendo, ofereçamos a Deus. Acho que é um tempo que para nós deve ser de um grande aprendizado, lembrar a importância do silêncio na nossa vida. E às vezes a gente não faz silêncio, faz muito barulho. Esse é um tempo de silêncio. Lembrar a importância da nossa família. Muitas vezes a gente nem tinha tempo para a nossa família, agora nós temos um pouco de tempo de estarmos juntos, compartilhar mais. Lembrar que nesse isolamento social, de oferecer os nossos sofrimentos a Deus, pelas pessoas que estão nos hospitais trabalhando, pela conversão dos pecadores, pela vida nova que a humanidade precisa viver, para que as pessoas tenham um coração bom, que não façam mal aos outros, e aquilo que não deseja para si, que também não deseja para os outros. Entregar por aquelas pessoas que estão sofrendo, enlutados, porque seus entes queridos retornaram para a eternidade. E às vezes essa separação é difícil de viver, mas que nós entreguemos com fé diante de Deus. Deus acolhe. Este é o nosso sacrifício diário, de oferecer a nossa vida. Santo Inácio de Loyola dizia: nada pedir a Deus, nada, diante dele só agradecer. Eu te entrego, Senhor, minha vida. Eu te ofereço, Senhor, meu sofrimento. Eu te ofereço, Senhor, minha alegria. Eu te ofereço, Senhor, tudo aquilo que eu tenho, e nada mais quero pedir. Eu só te ofereço, porque Deus sempre nos dá mais do que nós merecemos. Essa é uma verdade. Talvez não experimentamos, mas é a verdade. Então, com esta bênção que nós vamos pedir agora a Deus para a nossa vida, entendamos que esse tempo é o tempo de oferta da nossa vida a Deus. É o tempo de entrega da nossa vida a Deus, por toda a humanidade, de modo especial por aqueles que mais necessitam. Unidos ao sacrifício de Cristo e pela sua ressurreição, oferenda agradável a Deus a nossa vida e tudo aquilo que nós vivemos. Antes de darmos a bênção, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, que é nossa padroeira. Já rezamos a oração de Nossa Senhora do Equilíbrio, mas peçamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Amanhã teremos uma noite vocacional, será conduzido pelo Padre Gerisvan, que é o reitor do nosso seminário muito jovem. Convidamos a todos para participarem, divulguem, anunciem. Tem pessoas que não sabem ainda, então divulguem. E às 19 horas terá início amanhã, quinta-feira, dia da Eucaristia, que está aqui rezando pelas vocações, também o Padre Gerisvan. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Permaneçamos em paz e que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite a todos, bom descanso a todos. E obrigado ao grupo Raiz de Deus, Shekinah, que animaram aqui hoje
E foi muito bom. Amanhã tem mais.